Podcast Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde começando. E hoje eu tenho aqui a Andréa Bezerra de Albuquerque. Ela é jornalista, ela é psicóloga, ela é culinarista e ela tem uma história incrível, porque ela luta pelos direitos, pelos avanços tecnológicos das pessoas que têm doenças neuromusculares. Seja bem-vinda, Andréa, aqui ao podcast Vida em Movimento. Você que está sempre movimentando, mudando, se reciclando. Você tá bem? Muito obrigada, Michele. Que delícia participar, que delícia tudo aqui e a proposta do podcast. Olha, vamos começar do começo. Então, eu quero entender qual é essa condição rara, essa doença rara que você tem, Andréa. E como que você descobriu isso? Então, eu descobri, vou fazer 52 anos, eu descobri mais ou menos com 14 anos. Eu sonhava em ser atleta, então eu fazia canoagem, eu remava naquela época. Uhum. E eu comecei a ter um pouco de dificuldade com algumas atividades, com alguns exercícios. Uhum. E aí, naquela época, não tinha muita tecnologia, muitos recursos de DNA, dessas investigações, né? Nem informação. E aí eu fui assim, buscando com alguns médicos, pesquisadores, o que poderia ser. Fiz uma série de exames até que eu fiz uma biópsia. E daí ficou percebido que era uma doença neuromuscular. Então, o que você sentia? Eu sentia muita dificuldade de levantar. Uhum. Tem vários testes, inclusive, que a gente faz com crianças, assim, da forma como levanta, escalando o próprio corpo. Então, eu comecei a ter muita dificuldade, principalmente de levantar de lugares baixos, de levantar do chão. Né? E para uma criança, né, jovem, exato. Isso, né, não poderia ser uma dificuldade. Exato, e alguns exercícios que eu fazia não tinha uma resposta do corpo. E aí estava muito estranho isso. E, na verdade, eu sempre tive um pouco de dificuldade, assim, em algumas brincadeiras de criança e tudo mais. Porém, como eu sempre fui muito pesada, sabe quando confundia-se um pouco? Será que atribuído porque era pesado, isso, né? Mas nessa idade eu estava assim, atleta, né? Então eu remava, era o meu sonho, eu não tinha outros objetivos. Eu vou ser atleta. E aí foi uma mudança muito radical na minha vida, numa época da adolescência, né? Que já é muito difícil, muito desafiadora em muitos aspectos. E aí eu descobri que tinha essa doença. E o prognóstico na época, Michele, era muito assim, duro, né? No sentido de que, olha, provavelmente você vai parar de andar muito cedo, vai morrer cedo. Nossa. Então, vai para cadeira de rodas ainda jovem. Então, foi difícil, assim, sem saber. Como você lidou com isso e a sua família também? Então, foi a minha família incrível. Até me emociono de falar sobre isso, né? Porque eles foram incríveis, assim, Foram o seu apoio total. Meu apoio total e de falar assim, olha, dá os seus pulos, né? Tipo, você vai ter que seguir a sua vida, fazer as coisas e tal. Mas foi muito difícil o adolescente. Então, uma época eu fiquei meio revoltada, assim. Claro. E depois eu fui ressignificando a minha vida. Então, fui fazer jornalismo, porque, então eu não posso ser atleta, então vamos descobrir outras coisas. E hoje, né, trazendo um pouco daquela vivência para esse momento, eu lembro uma vez que o médico falou, olha, você vai ter de parar de remar, porque você não pode ter esse dispêndio de energia, você vai ter que guardar para a sua vida. E daí ele perguntou assim, você deixaria de viver alguns dias, ou alguns meses, ou anos para remar? Aí eu assim, com certeza deixaria. E hoje, nem um segundo eu deixaria. Hoje não? Não, jamais, né? Então, o valor que a gente dá à vida é outro, né? Para cada dia, né? Para cada dia, né? Então, quando a gente é jovem, a gente tem uma visão, mas não tem como saber. É só vivendo o dia a dia e ressignificando tudo. E aí, você foi primeiro fazer jornalismo ou primeiro psicologia? Primeiro jornalismo. Onde você estudou? Eu estudei na FIAM.
E eu fiz jornalismo meio assim, tá, então vamos nessa, assim, né? E era muito engraçado, porque, né, você como jornalista... É uma faculdade gostosa, jornalismo, é muito bom, e assim... Uma faculdade legal. Foi muito legal, e foi assim, depois eu fui oradora, e era assim, é muito engraçado, porque eu sempre escrevi muito, eu sempre gostei muito de escrever. E eu lembro que algumas disciplinas naquela época, né, nossa, faz tantos anos... alguns professores falavam assim, André, como jornalista você é uma ótima escritora. Então era sempre um lado mais poético que eu utilizo até hoje, e depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Claro. Mas me fala já desse seu lado mais poético. Você está trabalhando também esse lado da escrita e tudo mais? Sim, sempre ele foi conciliado, né? Tá. Então, no jornalismo, acho que teve um pouco disso, né? Um aprimoramento da técnica, assim, da escrita, mas sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. Você usa isso para engajar as pessoas também? Com certeza, através da sua Michele. comunicação? Né? Com certeza eu utilizo. Utilizo na psicologia, até na elaboração de relatórios. É um relatório que tem uma linguagem poética. A abordagem que eu sigo na psicologia, ela já tem uma linguagem poética por si. Então é bem interessante essa questão da escrita. Aí depois do jornalismo você decidiu fazer psicologia? Isso. Eu decidi fazer psicologia também do jornalismo, de toda essa questão, até a psicologia, teve um momento muito emblemático na minha vida, que foi quando eu me tornei presidente de uma organização não governamental para a luta pela aprovação das pesquisas com células tronco embrionárias no Brasil. Nossa! E aí, nessa época, tinha muito... Era muito polêmico o tema de células tronco. Sim, eu lembro disso. Você lembra? Era muito, né? Porque foi muito midiático, assim, Sim. né? Houve várias reportagens, a gente saiu em diversos lugares e tudo mais. Houve toda uma tramitação, né? No Congresso, também. Exatamente. E aí, parte das minhas atividades era engajar familiares. Era engajar pessoas, né? Pessoas, tanto pacientes quanto familiares, e um engajamento assim com muito propósito, e propósito talvez para além daquela família. Porque a gente lutava e luta até hoje, provavelmente no campo da ciência, que a gente talvez não usufrua desse resultado, né? Talvez seja para gerações futuras. Então, era muito delicado engajar familiares que tinham bastante dores nas suas vidas, porque a gente fala de doenças genéticas ou doenças adquiridas que muitas vezes são muito difíceis, né? Sim. E aí tinha de chamar essas pessoas, convidá-las e, ao mesmo tempo, falar assim, olha, talvez seja para o futuro. Não seja para a gente, para o seu filho. Não seja para resolver o seu caso. O seu caso. Né? Um estudo. Né? Exatamente. Com isso, eu fazia todo um acolhimento. Eu falei, gente, ou eu vou fazer psicologia ou o conselho vai mandar me prender aqui, porque era um momento terapêutico ali, né? E eu sempre, acho que a psicologia sempre conversou muito comigo. E aí, desde então, eu falei, não, eu vou fazer psicologia até para depois, futuramente, atender e ajudar essas pessoas de alguma forma e tudo mais. Aí eu fui fazer psicologia por causa disso depois de... velha, né? Depois de 35 anos. Nossa, que ótimo, que maravilha. E aí, também você tem experiência em recursos humanos. Sim. E isso muita experiência. influencia muito na forma como você aborda todos esses temas, né? Diversidade, equidade, inclusão, né? As políticas públicas, tudo. Você vê como tudo foi se juntando? Tudo, total foi se juntando, porque dentro da área de recursos humanos, a gente tem uma parte mais administrativa, né? De mais... do ponto de vista prático, assim, de folha e tudo mais, e tem uma área de desenvolvimento humano, que está muito em voga isso, porque tem várias, né, nestes últimos 2 anos, e sobretudo esse ano de 2025, tem várias diretrizes para o cuidado das pessoas, para a saúde mental do trabalhador, para os cuidados, para os riscos psicossociais que são enfrentados. Então, tem a questão do burnout,
Então, tudo isso permeou muito a minha trajetória também, né, em relação a recursos humanos, ao desenvolvimento humano. E tem um atravessador importante nisso, que é a questão da diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, né, que também a gente fala de grupos minorizados, que são historicamente aí subrepresentados. E aí, no mundo do trabalho, isso também é muito complexo. Sim, né? É verdade. E que momento que foi decisivo que você falou assim, eu quero lutar por políticas públicas que sejam inclusivas para pessoas que tenham doenças neuromusculares? Acho que, assim, esse meu lado de lutar, assim, acho que foi desde sempre, assim. Eu acho que mesmo se eu nunca tivesse descoberto ou nunca tivesse tido uma doença, porque desde criança, minha mãe sempre trabalhou com pessoas com deficiência. Então, eu cresci com pessoas com deficiência. Então, não foi uma coisa que me foi colocado no mundo, assim, posteriormente da minha condição. Por isso que eu acredito tanto na inclusão, na diversidade, na mistura de pessoas diferentes ocupando os mesmos lugares. Para mim, assim, só isso realmente funciona. Porque a partir do momento que eu tive essa experiência desde criança, nunca tive um estranhamento em relação a muitas deficiências e a muita diversidade de todos os outros pilares da diversidade, né? Racial e tudo mais. E sabe o que é interessante? Porque você começa a partilhar o olhar do outro também. A vivência com o outro faz você entender o outro melhor, né? Então, você tá convivendo com uma pessoa ali. No meu colégio, eu tinha um menininho que ele era bem anãozinho, né? Ele tinha nanismo. Ele tinha nanismo. Então, assim, e aí você lidar com ele, conversar e ser amigo e tal. E aí você vai vendo as várias situações, né? E o olhar e a empatia, né? E me diz uma coisa, Andréa, o que as empresas podem fazer para promover um ambiente de trabalho que seja mais inclusivo e que tenha também, ao mesmo tempo, um bem-estar mental e um bem-estar físico ali para as pessoas, né? Que promova isso. O que você acha que está faltando fazer? Olha, acho que falta muita coisa ainda. Já houve vários avanços, mas ainda faltam muitos. E eu acho que primeiro precisa ter uma vontade. Por sorte, se falta vontade, né, eu brinco assim, que é ou pelo amor ou pela dor. Pois é. Porque existem tudo, né? Tem diretrizes que obrigam, por exemplo, a empregabilidade das pessoas com deficiência nas empresas. Sim, né, que é a lei de cotas. Tem uma cota, né? Isso. Mas, mesmo assim, é fácil... não raro acontece das empresas, você contrata, mas a pessoa fica ali meio excluída dentro de um grupo, né? Que nada é mais excludente você estar dentro e não pertencer. Não ser parte. Não ser parte, exatamente. Não ter voz, né? Exatamente, Michele. Então, eu acho que a principal é não ter uma das barreiras mais difíceis, que é a barreira atitudinal. Quando não existe essa barreira, todas as outras ficam fáceis da gente derrubar. Então, quais são essas? Comunicacional, arquitetônica, predial. Por exemplo, para vir aqui, eu tive todo um apoio de vocês, da sua equipe, daqui, do local, que me possibilitou estar aqui. Porque se houvesse, por exemplo, escada, ou não tivesse outros meios, não tivesse o acesso. Né? Aí atrapalha tudo. Exatamente. Impossibilita. E, inclusive, tem algumas barreiras que eu encontrei ao longo do caminho, mas o que não tinha? Uma barreira atitudinal. Tinha uma vontade de, não, você tem que estar aqui, a gente quer que você esteja aqui, então a gente vai dar um jeito, né? Então, as empresas precisam muito fazer isso e também, assim, entender que, na verdade, é um caminho sem volta e que dá dinheiro. Para as empresas que preconizam lucro, diversidade dá dinheiro. Tem centenas de pesquisas que provam isso, né? E, sem contar que a diversidade de ideias, de histórias de vida, as soluções dos problemas se tornam muito mais criativas. As realidades, né? Você pode compartilhar com a gente uma experiência marcante, seja na sua prática clínica ou na sua atuação como jornalista, que demonstre essa luta por direitos e por inclusão que acabou impactando na vida de alguém?
Eu acho que essa ONG, né, a Movita, que foi uma coisa muito forte. Foi, para você ter uma ideia, Michele, foi a primeira audiência pública da história do STF. Então foi um tema muito polêmico, foi muito difícil. E que bom que a gente avançou nesse sentido, né? Hoje as pessoas guardam, né, células troncos quando as tem a opção nascem, de guardar do cordão umbilical, mas eu costumo dizer que o tempo da ciência e o tempo da doença, eles transitam de formas diferentes, né? A doença é muito mais rápida que a ciência. Por isso que a gente precisa tanto da ciência. Porque a gente precisa fomentar isso, a gente precisa investir em ciência. Porque realmente é esse caminho que vai dar resultado para a cura ou para o benefício, né, de novas formas de cuidar de tantas enfermidades. Então você acha que tem que ter o investimento em ciência. E da parte nas empresas, assim, as empresas elas têm que dar atenção para transformar o ambiente. Você acha que elas têm que promover essa cultura da inclusão também, como você falou, né, de trazer realidades diferentes? Então você acha que esses dois setores trabalhando juntos vão gerar um impacto social muito grande? Sim, porque assim, é muito... eu acho que todo mundo, né, nas suas atividades, dá para a gente... É o que você fala, né? Vai formando, é a vida em movimento mesmo. Então, formar esse ciclo virtuoso, no sentido que, se a gente tem uma educação básica na qual tem a diversidade, já é uma educação que a gente nem fala mais educação inclusiva, é educação e ponto, ou seja, para todas as pessoas, para todas as crianças, nas suas diferenças, dentro da diversidade que a gente tem. Se tiver uma educação, a gente vai ter jovens que compreendem isso de forma melhor do que a minha geração, por exemplo, que não conviveu muito. Eu fui muito privilegiada em ter acesso à diversidade, né? Mas conheço pessoas que nunca conheceram pessoas diferentes daquela bolha. Daquele nicho. Daquele ali, nicho. Né? Então a gente tem, do ponto de vista de políticas públicas, toda uma educação inclusiva. Depois, no mundo do trabalho, se tiver, a gente vai entender que essas crianças vão se deparar com gestores que são pessoas com deficiência. Isso vai fazendo com que seja uma coisa orgânica, que não seja forçada, que não precise ter, por exemplo... Não precisa ter a cota. Não precisa ter a cota, né? O nosso maior sonho é que, eu brinco que, ser gestora de diversidade e inclusão, nosso maior sonho é querer perder o emprego, entre aspas, nesse sentido, para que a coisa se faça por si só. Né? Então, mas ainda é muito desafiador. Então, acho que é bem difícil. Eu acho que todo mundo trabalhando junto vai formar isso mesmo, de que da educação até ali, até a ponta ali da gestão das empresas, das grandes empresas, porque ainda ainda tem muita segregação, muita. O topo das empresas ainda é muito... o que a gente fala, a gente faz o teste do pescoço e vê pessoas... Você olha ao redor, né? Muito iguais. Isso. Muito iguais. Isso. Então, o topo das empresas, você vê um padrão muito estabelecido, muito igual. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Agora tem a questão também da culinária afetiva. Isso. E eu queria que você contasse pra gente da Jundu. Isso. Como que surgiu essa ideia da culinária afetiva e como ela está transformando, impactando a sua vida? Então, a Jundu, ela nasceu assim, como eu disse, desde sempre. Eu nunca consegui ficar muito parada, no sentido de ficar assim, então tá, agora eu vou fazer minha vida aqui, deixa pra lá as questões que podem auxiliar a vida dos outros, impactar positivamente o mundo. Até quando eu ia para um trabalho novo, o Michele era engraçado. Eu falei assim, olha, eu vou fazer o arroz com feijão, vou chegar aqui, vou trabalhar das 8 às 5, 5 horas eu vou deixar a minha caneta, não vou me envolver em nada. Mas imagina, né? Durava pouco tempo isso. E a Jundu é um pouco consequência disso e o momento atual da minha trajetória. Né? Eu saí de uma grande empresa para ficar um pouco... para me cuidar, para cuidar da minha mãe, né? Ela tem bastante idade, a gente mora perto, né? No mesmo prédio, eu cuido dela.
E aí eu queria fazer alguma coisa em casa. Porque tem o mercado de trabalho também ainda é um pouco cruel para as pessoas. Tem a questão do etarismo, né, para as pessoas mais velhas, para as pessoas com deficiência. Nossa. Então eu estou assim, que a gente chama de interseccionalidade. São várias camadas da diversidade em uma única pessoa. Então é muito difícil para mim ir para os lugares para trabalhar presencial. E tem a questão da idade. Embora eu me sinta no maior momento, talvez maior potência. Você está no auge ali, no auge, é muito louco, assim. Inclusive a mente, né? Exato. Sagaz, dominando os assuntos, conhecimento e tudo mais. Exatamente, Michelle, eu me sinto assim, nesse momento, assim. Potência mesmo. Mas, enfim, eu falei assim, o que eu quero fazer? E aí eu sempre trabalhei dentro de ESG, né, que são as questões ambiental, social e de governança. Eu acho que eu dei uma puxada. Eu sempre trabalhava com o S, né, que era uma questão social e tal, mas também elas são interligadas. E aí acho que eu puxei um pouco esse E, né, ou esse A de ambiental. E juntei a minha paixão, que é culinária, que é confeitaria, que é fazer brigadeiros. Você faz brigadeiro? Faço brigadeiros. E aí a Jundu, ela nasceu numa culinária que tem... E a gente traz o outro tema que a gente falou inicialmente, que é a poesia. Chama Jundu Culinária Afetiva, porque é uma culinária feita sem impacto negativo para o meio ambiente. Então, todas as embalagens, ou em todo o processo, não tem uso de plástico. Não tem produto, corantes artificiais. A pessoa que recebe esse brigadeiro, que é totalmente artesanal, totalmente com cuidado com os fornecedores. A pessoa recebe um pacote com um cartão plantável. Ai. Então vira um pé de manjericão ou um pé de pimenta. Um pé de brigadeiro? Não, ainda não existe. Pé de brigadeiro, olha, tem que resolver. É uma ideia, vai ter que encomendar vários cartões. Vários cartões. E daí eu faço esses brigadeiros, a pessoa recebe também uma poesia. E daí convidando a pessoa também para falar assim, qual é a sua memória afetiva? E eu acho que tem um ponto, Michelle, que assim, me fez também investir, que é você ter um pouco de calma. Eu acho que a gente está sempre correndo com tanto. Muita pressa. Tem que estar, o que eu tô... Sabe aquele FOMO, que é o Fear of Missing Out? Você sente, ai, o que eu não assisti? O que eu não tô sabendo? O que eu não... Sabe? Eu não vi isso. Eu não vi. Nossa, o que aconteceu? E aí eu queria assim, sabe? Quando Slow. Né? Come um brigadeiro assim. Ai, gente, calma. Vamos comer um brigadeiro aqui, morder devagarinho. Saboreando aquele momento, né? E trazendo um pouco dessa... Não só do brigadeiro, mas uma memória afetiva, assim. O que te lembra? Sabe, o que você quer? Para além do brigadeiro, é mais um convite, assim. O que você lembra da sua infância? Umas coisas legais, assim. Eu sou apaixonada, viciada, louca por praia. Então, e eu lembro muito da gente fazer brigadeiro à tarde na praia. Então, a Jundu, ela pega tem esse valor agregado, né? De uma coisa poética, de algo calmo e que não despende, afetivo. E a pessoa que quiser encomendar os seus brigadeiros, onde que ela te encontra? Então, tem o Instagram, que é Jundu Culinária Afetiva. @Jundu Culinária Afetiva. Exato. Você vai falar com a Andrea, aí você vai falar assim, ai, eu quero a poesia. Não quero, na verdade, eu nem vou comer o brigadeiro, eu quero ver a sua poesia. Não, você vai comer o brigadeiro, que deve ser uma delícia esse brigadeiro dela. E aí você pode curtir, assim, tem desde uma coisa mais de brigadeiro de nozes, de pistache e tal, e tem de caipirinha, tem o tradicional. Todas essas variedades, todas assim, essas de brigadeiro. variedades. Um portfólio de brigadeiros. E tem uma intencionalidade. Então, eu trabalho também muito com o consumo consciente. Então, não vou ficar... Ai, não, compra tudo. É mais assim, para quem você quer presentear? Qual é a sua intenção? Andréa, o que te move? Eu acho que também me emociona de falar sobre isso, mas acho que é de deixar o mundo melhor mesmo, né? Para as pessoas e para as futuras gerações. E eu acho que a gente ainda tem muito pela frente, sabe? De deixar essas coisas mais calmas, mais... eu acho que ainda tem muita... Há tanto ainda a ser percorrido, tanto ainda. Né? E de ser mais humilde. É aquilo que você trouxe no início, Michelle, de perceber o outro.
de olhar o outro, de ter... A gente tem nossos que eu trabalho muito com vieses inconscientes, né? Então, a gente perceber que nós temos preconceitos, todos nós, todos os dias, os nossos vieses, e a gente precisa cuidar disso, para não ser uma coisa agressiva para o outro. Cuidado com o que a gente fala, cuidado, muita atenção com o que a gente fala perto das crianças. É verdade. Então, de formar Porque essa... você embute isso dentro delas, né? Total. Elas são esponjas, né? Elas vão captando tudo Exatamente. A gente costuma dizer, né? Ninguém nasce preconceituoso. Não. A criança não nasce racista, não nasce homofóbica, não nasce capacitista. Ela aprende isso, ela ouve isso. Então, a gente precisa cuidar para que eles consigam fazer um mundo melhor para a gente. Andréa, querida, a gente está chegando ao final aqui do nosso episódio. Eu queria que você olhasse nessa câmera aqui e deixasse seu recado para quem está assistindo esse episódio aqui do Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde. Bom, primeiro acompanhem, né? Tem vários, eu já andei fuçando ali. Tem muita coisa legal para a gente aprender com as outras pessoas. E, por favor, né? Jundu. E é isso, assim, aprender um pouco, aprender com as adversidades e com a diversidade. É isso que eu proponho. Maravilhoso! Muito obrigada, Andréa. Muito obrigada. Que você seja muito feliz, que sua mãe fique bem. Obrigada. A gente está torcendo por você. Obrigada por você ter vindo eu até que aqui. agradeço. Viu? E dá honra da gente ter você como entrevistada. Obrigada, Obrigada, Michele. Até o próximo. Beijos.